Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de todas aquelas bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente, que se encaminha para a estação mais próxima, alguns, morando mais longe, em Inhaúma, em Caxambi, em Jacarepaguá, perdem amor a alguns níqueis e tomam bondes que chegam cheios às estações. Esse movimento dura até às 10 horas da manhã, e há toda uma população de certo ponto da cidade, no número dos que nele tomam parte. São operários, pequenos empregados, militares de todas as patentes, inferiores de milícias prestantes, funcionários públicos e gente que, apesar de honesta, vive de pequenas transações do dia a dia, em que ganham penosamente alguns mil-réis. Nessas horas, as estações se enchem e os trens descem cheios. Mais cheios, porém, descem os que vêm do limite do distrito com o estado do Rio. Esses são os expressos. Há gente por toda parte. O interior dos carros está apinhado, e os vãos entre eles, como que trazem quase a metade da lotação de um deles. Muitos viajam com um pé no carro e o outro no imediato, agarrando-se com as mãos às grades das plataformas. Outros descem para a cidade, sentados na escada de acesso para o interior do vagão, e alguns, mais ousados, dependurados no corrimão de ferro, com um único pé no estribo do veículo. Fragmento da obra Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Eu sou Isabela, tutora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Para abrir nossa segunda orientação acadêmica especial, cujo tema é Transporte e Desenvolvimento Humano, apresentei a vocês um trecho de obra do autor que estudaremos para o primeiro exame de qualificação da UERJ, o Lima Barreto. Crítico para com as condições do subúrbio carioca, a dificuldade de acesso a outros pontos da cidade, pela precariedade e lotação do transporte público, já estavam presentes em sua obra, o que demonstra a sua grande atualidade. A fotografia, captura do interior de um BRT, no Rio de Janeiro, escancara essa precariedade e os riscos a que têm sido submetidos os trabalhadores na lotação dos ônibus, trens e metrô nesse período pandêmico. Nesta orientação acadêmica especial, vamos refletir e conhecer um pouco mais sobre as dinâmicas do transporte no Brasil. Olá, meu nome é Amanda, sou mediadora de História e quero propor a reflexão sobre como a estruturação dos transportes nos possibilita compreender dinâmicas econômicas do nosso desenvolvimento. Como exemplo, durante o Segundo Reinado, o processo de modernização econômica, impulsionado pelos lucros obtidos com a produção e exportação cafeeira, favoreceram o surgimento e a expansão das ferrovias no Brasil, as quais tinham por objetivo reduzir o percurso do escoamento das cargas de café das lavouras até os portos. Até então, estas cargas eram transportadas nos lombos de burros, o que dificultava o fluxo e encarecia os custos. As linhas férreas conectaram as principais zonas produtoras de café da época, como, por exemplo, o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e o Oeste Paulista. Em 1854, foi inaugurada a Estrada de Ferro Mauá, a primeira do Brasil, construída com capital inglês e de iniciativa do empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que recebeu este título de nobreza devido ao empreendimento realizado. Esta estrada conectava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até a estação de Fragoso, próxima à Raiz da Serra, em direção a Petrópolis. A locomotiva da imagem foi a que circulou na inauguração da Estrada de Ferro com a presença da comitiva imperial e recebeu o nome de Baronesa, em homenagem à esposa do Barão de Mauá. Foi construída na Inglaterra e se apresenta para nós como uma fonte histórica material da Revolução Industrial, a qual foi fundamental para impulsionar invenções que modificaram radicalmente os transportes a partir do século XIX. No entanto, apesar do investimento, a Estrada de Ferro Mauá não teve o êxito esperado. Para integrar efetivamente os locais de produção com os centros de distribuição e consumo, foi criada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, hoje denominada Central do Brasil. Na medida em que surgiam as estações, regiões eram ocupadas, permitindo o desenvolvimento de núcleos urbanos,
posteriormente identificados como bairros e municípios. As malhas ferroviárias foram ampliadas pelo território nacional ao longo do tempo. Enfim, o desenvolvimento do sistema ferroviário foi estratégia crucial para a expansão dos mercados, a dinamização das relações comerciais, a expansão da malha urbana e a conexão entre as cidades. Este é apenas um exemplo de como, pela perspectiva da estruturação dos transportes, nós podemos compreender as dinâmicas econômicas ao longo da história. Pesquisem sobre as dinâmicas através do modal marítimo e rodoviário e vão perceber como é possível aprofundar o estudo sobre o nosso desenvolvimento. E vamos aprofundar este tema também conversando nas nossas mídias sociais do PVS. É isso, um abraço. Olá, meu nome é Amanda, sou mediadora de... Olá, gente, meu nome é Mary, eu sou a mediadora de espanhol do polo de vocês. Como vocês estão hoje? Tudo bem, pessoal? Eu sou o mediador Gabriel, de inglês, e hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre a questão de transporte e desenvolvimento. É legal a gente, na origem da palavra transporte, que indica mudança de lugar. E essa mudança pode ser tanto uma mudança por um viés mais econômico, né, quando a gente fala de transporte de cargas, de matéria-prima e etc., quanto uma questão mais social, quando a gente fala do transporte das pessoas, né? Quando você sai da sua casa para você ir para o seu trabalho, quando você sai da sua casa para acessar cultura, no cinema, no teatro, por exemplo. É interessante a gente observar como as línguas foram afetadas pelos transportes. Aqui no Brasil a gente só fala português porque os portugueses foram capazes de ter um navio que trouxessem eles de lá até o nosso continente, né? Então, o transporte está gerando essas trocas. Exatamente. E esse transporte físico possibilitou que essa conexão fosse estabelecida entre os países. Mas agora com a ascensão do capitalismo, nós saímos um pouco desse transporte físico e entramos no transporte de dados. Então, com essa globalização, nós temos o compartilhamento de conhecimento, de cultura, como nós falamos também em relação a línguas estrangeiras, e, enfim, nós temos justamente isso, esse compartilhamento de conhecimento a partir da globalização. E é nisso que as línguas estrangeiras se fazem necessárias. Você vai estar interagindo com povos de diferentes culturas, e você precisa de uma língua no qual você consiga se conectar com todo mundo. Exatamente. E isso gera uma integração entre os países. E não só no campo social, mas também no campo econômico, porque essa globalização possibilita que haja um maior avanço científico, porque nós temos um compartilhamento de conhecimento, de informação. Então, faz com que a sociedade evolua a cada dia. Pessoal, esse foi um pouco da contribuição que a gente trouxe para vocês sobre esse tema. A gente quer saber qual a opinião de vocês sobre isso, então comentem lá nos grupos de WhatsApp, de Facebook, para a gente saber o que vocês acham sobre essa questão dos transportes e também dos transportes de dados. E não esqueçam de seguir as páginas tanto de inglês quanto de espanhol no Facebook e fazer as atividades que são postadas diariamente. É isso, pessoal. Bye, bye. Besitos! Salve galerinha do Polo de Nova Iguaçu, do pré-vestibular social do CEDERJ, beleza? Primeiramente, muito prazer, eu sou o professor Pedro Henrique Dias Siqueira, professor de Geografia de vocês, né? E vou estar aí contribuindo com a fala de outros professores, né? Dentro dessa orientação especial, né? Que é esse aulão que vai reunir diversos professores falando sobre o mesmo tema. A nossa temática de hoje é muito importante, né, para duas áreas da geografia, que são tanto a aula de geografia urbana quanto de geografia dos transportes, né, de modais de transporte. Beleza? Por quê? Porque quando a gente pensa, né, na aula de geografia urbana, a gente está falando da cidade, né? E será que todos os pontos da cidade, será que todas as áreas e todos os bairros da cidade vão dispor dos mesmos recursos de transporte? É o primeiro questionamento que eu venho fazendo com vocês, né? A gente que mora na Baixada Fluminense é muito fácil responder, né? Não,
E aí eu dialogo com uma frase de um grande geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, né? O professor Milton Santos, ele fala sobre o enclausuramento, né? Ou seja, a prisão do jovem periférico dentro da periferia nos grandes centros urbanos, né? Vamos pensar dentro do Rio de Janeiro. Quanto que é o mínimo de uma passagem, né? Custa lá os seus R$4. Com R$4 você chega, com uma passagem você chega a qualquer lugar do Rio de Janeiro? Não. Você carece de uma, duas, até mesmo 3 passagens para ir, né? E 3 passagens para voltar. Considerando, né, o salário mínimo, né, do brasileiro, cara, R$16, meu querido, né? Vamos supor 2 passagens para ir, 2 para voltar, é muito dinheiro, né? Então, o transporte público, ele tá ligado diretamente com o desenvolvimento humano, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu também me lembro de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Um conceito muito importante para qualquer vestibular. Você lembra mesmo, né? Através de que se calcula o IDH? Através do PIB per capita, né? Da expectativa de vida e do nível de instrução. Vamos pegar esses 2 últimos, né? Expectativa de vida está diretamente ligado com saúde. Nível de instrução está ligado diretamente com educação e cultura. Será que todas as pessoas que moram nos grandes centros urbanos podem usufruir da saúde, da educação e da cultura? Tem transportes para isso? Então são questionamentos muito importantes, né? Talvez uma outra questão importantíssima de se pontuar, né, em meio à pandemia, né, é um outro assunto de geografia que a gente trata, que é globalização, né? Certamente você deve saber, ou se não sabe, desde a década de 90, né, o mundo passa pelo processo de globalização, que basicamente consiste no maior desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Esses meios de transporte e comunicação vão possibilitar que o mundo esteja altamente integrado. Você está entendendo? Então, desde sempre, né, a gente pode pensar na transmissão de doenças na época das grandes navegações, século XVI, XVII, né, onde o sarampo e outras doenças, outras bactérias foram trazidas pelos invasores europeus para os povos que aqui residiam na América, né, as comunidades indígenas daqui. Só que você demorava 6 meses para atravessar, de 6 meses a 1 ano, o Oceano Atlântico. Hoje, com a globalização, você vai de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Então, é por isso que esse vírus tomou um poder de letalidade muito grande, né? Na verdade, não é nem pela letalidade, como eu falei agora, é pelo potencial de contágio. E isso é possibilitado pelos meios de transporte, né? E numa perspectiva globalizada, né? Num mundo cada vez mais unido. É óbvio que tudo isso, né, a gente poderia gastar horas e horas numa aula de geografia urbana, de geografia da globalização ou de geografia dos meios de transporte. Mas hoje é só uma tentativa de unir um pouquinho, né, de cada parte dessa da geografia e fazer com que você se torne, né, uma pessoa mais crítica e esteja mais preparado, né, para enfrentar aí os seus vestibulares. Beleza, galera? Espero ter feito alguns paralelos importantes, né, tanto para a temática quanto para o vestibular de vocês. Um grande abraço do, né, mediador de geografia, professor Pedro Henrique Dias. Beijão, galera. Até mais. Boa tarde, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. A minha cara vocês já conhecem, eu sou a mediadora de biologia do polo de vocês. E eu tô aqui hoje para contribuir um pouquinho com essa orientação acadêmica especial sobre transporte e desenvolvimento. A orientação acadêmica especial, vocês já sabem como funciona. Na verdade, a gente faz alguns levantamentos, alguns questionamentos e a gente joga para vocês debaterem com a gente. Então é muito importante também que
vocês assistam e que vocês se questionem, que vocês discutam, que vocês debatam, que vocês também tragam soluções para o que a gente está colocando aqui, já que esse é um momento de interdisciplinaridade que cada mediador tenta colocar um pouquinho da sua essência nesses temas que aparecem aí pra gente. Como o tema hoje é transporte e desenvolvimento, eu não podia deixar de entrar com a parte dos impactos ambientais que esses avanços eles têm causado. E aí eu já vou começar a discutir com vocês exatamente sobre a pandemia, né? A gente já se perguntou, claro que a gente já se perguntou como que um vírus que nasceu na China no final do ano passado conseguiu se disseminar tão rápido por todos os continentes e virar a pandemia que a gente tem hoje. Na verdade, eles vieram junto com o meio de transporte. Então já é um grande ponto que a gente deve então levantar e se questionar sobre o avanço da comunicação que as pessoas têm umas com as outras, a velocidade com que a gente consegue se deslocar entre os locais. Eu trouxe para vocês também uma adaptação da aula do professor Daniel Caetano, que é professor da Escola Politécnica de São Paulo, do curso de Engenharia de Transporte, em que ele também levanta alguns questionamentos exatamente sobre o avanço, né, dos meios de transporte, do desenvolvimento dos meios de transporte, para a gente conseguir discutir algumas coisas fora daquelas coisas tradicionais que a gente vê de poluição, de ambiente e tudo mais, né? Então, olha só, nessa aula que eu adaptei para vocês, ele vai discutir exatamente sobre as melhorias, os aspectos positivos, por exemplo, da introdução de uma rodovia no meio ambiente, né? Claro que ela melhora o acesso, ela incentiva o desenvolvimento, ela encurta o espaço, melhora o tempo que as pessoas conseguem se locomover, mas ela também tem aspectos negativos. Desapropriações, o ruído, a poluição, a redução da qualidade de vida, destruição de habitats, fragmenta a vida selvagem. Então, quer dizer, será que ela vai trazer mais benefícios ou será que ela traz malefícios que a gente não está conseguindo contornar, né? Então, a implantação dessas rodovias, ela leva a segregação espacial, alterações visuais intrusivas, poluição do ar e água, como eu falei aqui para vocês, né? Que quando a gente pensa em meio de transporte e meio ambiente, a gente logo pensa em poluição do ar, impactos socioculturais e modificação no uso do solo. Quantas vezes vocês já presenciaram animais na pista, né? Ouviram cenas como essas que mexeu com vocês, ou se não mexeu, deveria mexer, brincadeiras. Mas, na verdade, isso é causado pela implantação de rodovias em locais que mudam os habitats dos seres vivos, né? A gente não pode pensar que só tem seres humanos no planeta. A gente tem que pensar também naquele ecossistema que vive ali, certo? E aí a gente tem que pensar em soluções para aquele ecossistema. Existe um esforço para mitigar o problema? Existe. Um dos esforços, por exemplo, é você plaquear o local, né? Avisar aos frequentadores que existem animais silvestres para tomar cuidado. Ou então, outra metodologia que eles empregam é montar travessias para grandes mamíferos, ou então montar túneis para tartarugas ou animais subterrâneos que conseguem atravessar essas rodovias. Porém, esses esforços, será que eles adiantam totalmente? Será que eles estão resolvendo? Além disso, alterações visuais intrusivas também podem ocorrer naquele habitat. Então, aí eu estou trazendo uma foto, por exemplo, da Transamazônica para vocês verem como que muda realmente aquele habitat. Olha a foto dos Alpes chineses adaptados para o meio de transporte. Também não podemos deixar de falar da poluição do ar. Vocês já assistiram uma aula sobre efeito estufa, em que a gente já conversou sobre isso, mas também focar que existe a poluição da água, né? Para a construção de rodovias, muitas vezes você contamina os lençóis freáticos. Isso é muito grave para a natureza. Para vocês terem uma ideia, uma estrada e rua não pavimentada é responsável por 40% da fonte de emissão de materiais particulados. Isso é muita coisa, galera. Também traz impactos socioeconômicos, né? O aumento da velocidade nessas pistas dobra, então o risco de atropelamento aumenta, choques com bicicletas, diminui o comércio na redondeza,
certo? E aí eu queria levantar esse questionamento para vocês. Eu trouxe algumas problemáticas aqui, não posso ficar falando muito porque o tempo ele é curto, mas eu queria discutir com vocês. Será que as soluções que a gente está empregando, tudo bem, os avanços eles estão aí, mas será que a gente está contribuindo com soluções plausíveis do aspecto de vista meio ambiente? E vocês? Eu gostaria de jogar uma perguntinha para vocês também. O que vocês estão fazendo para contribuir? Né? A gente ouve falar muito, mas a gente está fazendo a nossa parte? Se você tiver aqui na padaria de carro andando, você opta por ir andando? E para a escola, se a sua escola for 2, 3 quarteirões, enquanto a gente ainda podia ir à escola, né? Enquanto a gente ainda podia sair de casa, a gente vai andando, será? Ou a gente prefere pegar um ônibus? Então, eu gostaria de deixar esses questionamentos na cabeça de vocês aí. Tragam soluções, tragam hipóteses, tragam mais problemas, debatam com a gente, galera. Isso é importante para a nossa orientação acadêmica especial.